Tem havido uma enxurrada de manchetes sobre a China vencendo a guerra comercial, seja na The Economist ou no Center for American Progress. Nenhuma dessas fontes é simpática à China. Já faz algum tempo que circulam rumores sobre uma guerra com a China, mas há um ponto-chave aqui, na The Atlantic. Eles disseram que os vassalos estão a caminho de perder uma guerra contra a China. A guerra moderna é decidida pela capacidade de produção e pelo domínio tecnológico, não pela bravura individual, como uma crítica a Trump. Eu queria lhe perguntar, professor Wolff, o que isso reflete? Como o senhor tem visto o impacto mais amplo? Há efeitos significativos não apenas sobre o dólar, mas sobre o próprio Império Americano. Como essas manchetes expressam isso? E que detalhes podem estar faltando? Bem, acho que o que você está percebendo em todas essas manchetes, como você sugeriu na introdução, é a força crescente daqueles que nunca ficaram satisfeitos com o regime tarifário, nem com Trump, nem com nada disso. Eles querem o que tínhamos antes. Muito poder brando, poder militar ocasional, claro, e domínio militar. Eles querem voltar atrás, assim como Trump quer, mas não acham que fazer isso da maneira que o Sr. Trump fez vai funcionar. Mas ele claramente os derrotou ao ser presidente 2 vezes, tornando a entonação religiosa do MAGA e do América em primeiro lugar mais persuasiva para os eleitores do que eles conseguiram tornar a própria versão, que, em termos de objetivos, nem é tão diferente assim. O problema para ambos é que o Império Americano está simplesmente em declínio. Como já discutimos neste programa, e como sabemos pela história, todo império sempre teve o mesmo destino. Todo império nasce, com o tempo, evolui e depois desaparece. Isso deveria ser algo básico. A questão não é se o Império Americano vai declinar, é realmente apenas uma questão de quando. E no momento em que você sabe o suficiente para fazer essa pergunta, está cercado de evidências de que esse quando é agora. Nós não conseguimos mais. A guerra do Vietnã foi perdida pelos Estados Unidos. A guerra do Afeganistão foi perdida pelos Estados Unidos. E na prática, a guerra na Ucrânia foi perdida pelos Estados Unidos. Sim, eu sei que outros estiveram envolvidos, mas sejamos francos. Essa é a realidade. Você não pode mais dominar economicamente como antes. O dólar não tem mais o papel que teve um dia. Vemos isso em toda parte, a menos que escolhamos não ver. E o que esses artigos mostram é que a oposição ao Sr. Trump, tanto do Partido Democrata quanto do setor empresarial, deixe-me lembrar as pessoas, ao longo dos últimos 30 anos, um número enorme de corporações americanas, europeias e japonesas investiu centenas de bilhões de dólares na China. Elas não querem abrir mão desses investimentos. Não querem registrá-los como prejuízo. Ainda é verdade que os salários na China são mais baixos do que em muitas outras partes do mundo. Ainda é verdade que a economia chinesa, como mercado, é a maior e uma das que mais crescem no mundo. Nenhuma empresa com o mínimo de bom senso quer se desvincular dessas realidades sobre a China. Em contraste, os Estados Unidos são um mercado em declínio e é um lugar onde os salários são novamente altos demais. Essa é a realidade. É por isso que o centro do capitalismo, o centro do crescimento econômico dinâmico, se deslocou para fora dos Estados Unidos. Isso não deveria surpreender ninguém. Se você conhece a história econômica americana, começamos nosso dinamismo capitalista na Nova Inglaterra. Depois ele se moveu para os estados do Atlântico Central, depois para o Meio-Oeste. Sabe como chamamos o Meio-Oeste agora? O cinturão da ferrugem, porque ele se deslocou novamente. Era apenas uma questão de tempo até que esse movimento, impulsionado pelo lucro, levasse os capitalistas para fora dos Estados Unidos, rumo ao Canadá, México, China, Índia, Brasil e assim por diante. Isso significa que o império, o seu núcleo, havia desaparecido. E uma vez que a manufatura foi transferida, e deixe-me lembrá-lo novamente, por que a manufatura deixou os Estados Unidos?
Bem, a resposta básica é que os trabalhadores da manufatura nos Estados Unidos, ao longo dos séculos 19 e 20, eram em sua maioria homens brancos, cristãos e sindicalizados. Eles recebiam salários mais altos. Se o motivo do lucro é o que move os capitalistas, e então os trabalhadores que eles mais querem substituir são justamente aqueles a quem pagam os salários mais altos. Assim fizeram isso por meio da automação, computadores, robôs, IA, ou transferindo os empregos para lugares onde os salários eram muito mais baixos. E isso produziu uma classe trabalhadora branca, cristã, masculina e sindicalizada muito zangada e amarga, que transferiu seus votos para o Sr. Trump e o tornou presidente porque estava furiosa. Essa não é uma estratégia de longo prazo, e agora está desmoronando. E esses neoconservadores descobriram como dizer isso. A forma de dizer é: meu Deus, estamos perdendo em relação ao nosso adversário chinês. Isso deveria fazer as pessoas se moverem. Eles não ousam dizer o que acabei de dizer. Eles não poderiam fazer essa análise, porque vejam onde isso coloca a responsabilidade e a culpa. Acho que é merecido. Essa é a linguagem obscura deles para chegar ao mesmo resultado. O impacto sobre as pessoas nos Estados Unidos, especialmente aquelas que trabalham para viver, tem sido bastante dramático. Quero saber, na sua avaliação, qual tem sido o impacto sobre o dólar? Sei que você acabou de publicar algo sobre isso hoje. Como isso se relaciona com o efeito em cascata dessas tarifas, em um sentido econômico global mais amplo? Quais são seus pensamentos? Acho que as tarifas foram em grande parte bastante negativas para o dólar. No acumulado do ano, ele caiu de 9% a 10%. Então isso é bem evidente. Agora, o problema com Trump é que ele espera que tudo seja fabricado dentro dos Estados Unidos. Mas isso não é fisicamente possível. As cadeias de suprimentos dos Estados Unidos estão terrivelmente fragmentadas, e muitas coisas, desde eletrônicos até celulares, passando por 70% ou 80% dos produtos do Walmart, são importadas, e muitas ainda vêm da China. É por isso que, no fim das contas, Scott Bassett teve que cancelar o plano de tarifa de 100%. Agora, quando o dólar americano realmente cai, quando fica mais fraco, o custo de todas as suas importações aumenta. E isso é independente das tarifas que estão sendo efetivamente aplicadas. Então imagine que você impõe à China uma tarifa de 30%, que acredito ser a taxa atual, embora provavelmente seja bem mais alta, e depois adicione um imposto adicional de 10%, chamado de taxa de fraqueza do dólar americano, por cima disso. Neste momento, tudo o que os americanos estão comprando está de 10%, 20% até 40% mais caro, especialmente se vier da China. E aqui está o mais impressionante. Mesmo hoje, a China ainda exporta cerca de $1 bilhão em mercadorias para os Estados Unidos. Isso realmente levanta a questão. Se os produtos chineses têm uma tarifa de 30% a 40% sobre eles, o que isso diz sobre a China? Os produtos dos Estados Unidos, quando os americanos continuam comprando esses produtos chineses fortemente tarifados, basicamente significam que o custo de fabricação nos Estados Unidos é simplesmente alto demais. E isso realmente expõe o estado da economia norte-americana. Agora, em segundo lugar, se as tarifas continuarem por tempo suficiente, começaremos a ver mais países realmente se desdolarizando. Existem duas razões principais, na verdade, três razões principais, pelas quais os países gostariam de sair do dólar, certo? Duas delas já conhecemos dos últimos 5, 10, 15 anos. A primeira é a desvalorização do dólar. Isso é algo que todos já sabem. Washington acumula enormes déficits fiscais. Eles continuam brincando com as taxas de juros. Às vezes estão altas, às vezes estão baixas, e isso irrita muitos países. Nos últimos 5 anos, muitos deles passaram por várias crises cambiais. Veja o caso da Argentina, por exemplo, onde precisam de muitos dólares apenas para se financiar. Então esse é um dos motivos pelos quais os países estão saindo.
Agora, o segundo motivo é algo que todos nós também conhecemos, que remete à utilização do dólar como arma. Quando os americanos, durante o governo Biden, apoiaram os europeus, confiscando os 300 bilhões de dólares da Rússia, isso realmente acendeu vários alertas, não é? Sabe, se os Estados Unidos podem confiscar todos os seus ativos, qual é o sentido de realmente manter títulos do Tesouro Americano ou dívidas dos Estados Unidos? Agora, a última razão pela qual o dólar provavelmente vai cair ainda mais é por causa dos fluxos comerciais. Pense bem, se os Estados decidirem fechar parcialmente seus mercados, o que é um subproduto das tarifas, e impuserem uma tarifa de 10 a 20% sobre o mundo, estarão basicamente isolando parte dos consumidores americanos dos produtos importados. Isso significa que o fluxo de dólares para a economia global vai diminuir. Porque, bem, os Estados Unidos são o originador de todos os dólares, certo? Eles imprimem o dinheiro, o governo acumula todos esses déficits, então o fluxo de dólares vai dos Estados Unidos para o resto do mundo. Então, se países ao redor do mundo, pegue a Indonésia, por exemplo, acabaram de emitir recentemente seu próprio título em yuan chinês, ou RMB. Por que eles estão fazendo isso? Por que não emitir títulos em dólares americanos, como a maioria dos mercados emergentes faz? Porque eles estão preocupados que, se ficarem muito dependentes da dívida em dólar, há uma chance de que seu comércio com os Estados Unidos caia ainda mais. E, quando chegar a hora de recuperar todos esses dólares para pagar as dívidas, eles não conseguirão encontrá-los e acabarão presos em outra crise cambial. Portanto, o problema com essa guerra tarifária é que ela, na verdade, incentiva os países a se desdolarizarem ainda mais. Não apenas em relação à manutenção de ativos, como títulos do Tesouro em suas reservas, mas também na forma como pensam em estruturar suas próprias dívidas. Eu preferiria diversificar e emitir mais títulos, por exemplo, em RMB chinês, porque no fim das contas, metade das coisas do mundo, talvez 3/4, é fabricada na China de qualquer maneira. Então eu poderia muito bem construir relações com eles e tomar empréstimos em RMB chinês. E o que isso faz? Na verdade, reduz ainda mais a demanda pelo dólar. E como o Federal Reserve está prestes a cortar as taxas de juros, a oferta de dólares nos Estados Unidos começa a aumentar, mas a demanda externa começa a cair. O que isso provoca? Faz o preço do dólar cair ainda mais. Então isso é basicamente um grande ciclo em cascata de enfraquecimento do dólar ao longo do tempo. E quanto mais essa guerra tarifária continuar, pior vai parecer para a moeda de reserva. A forma como os Estados Unidos responderam a tudo isso foi com mais sanções. Sanções contra a Rússia, tentando cortar o comércio chinês e indiano com a Rússia, especialmente no setor de petróleo. E claro, tarifas e mais tarifas de um lado e de outro, como você vem acompanhando, aumentando-as, reduzindo-as, não apenas com a China, mas realmente com o mundo inteiro. O enviado de Vladimir Putin aqui nos Estados Unidos, Kirill Dmitriev, você o conhece, disse que as sanções terão, abre aspas, absolutamente nenhum efeito sobre a economia da Rússia. Ele afirmou que elas simplesmente levarão a preços mais altos nos postos de gasolina nos Estados Unidos. Dmitriev está errado? E quando a Rússia realmente sentirá o impacto? Bem, acho que a Rússia vai sentir a dor imediatamente. Posso te dizer que já vimos a Índia interromper completamente as compras de petróleo russo. Muitas das refinarias chinesas pararam. E Margaret, você realmente vai citar o que um propagandista russo diz? Quero dizer, o que mais ele diria, que vai ser terrível e que isso vai levar Putin à mesa de negociações. Qual é a sua reação, sua avaliação de como isso realmente impactou o panorama econômico mais amplo? Acho que estamos começando a ver um verdadeiro senso de desespero por parte do governo Trump quando se trata de conter a China e a Rússia também.
Agora vamos falar um pouco sobre as sanções de Trump ao petróleo russo e seu esforço para fazer o mundo parar completamente de importar energia russa. No fim das contas, isso realmente não vai funcionar. Não funcionou durante o governo Biden, de 2022 a 2024, e definitivamente não vai funcionar em 2025. Você sabe, todo esse jogo de bater e correr, usando empresas de fachada, usando frotas fantasmas para transportar petróleo russo da Rússia para outras partes do mundo, já foi tentado, já foi testado e vai se repetir mais uma vez. Agora, quando Trump decidiu atacar o mundo, dizendo que não se pode negociar com dois dos maiores exportadores russos, Rosneft e Lukoil, isso foi outro aviso ao mundo de que os Estados Unidos estão dispostos a transformar em arma cada parte da cadeia global de suprimentos para impor seus próprios resultados geopolíticos. O que Trump realmente quer fazer é encerrar o teatro de guerra com os russos para poder se concentrar totalmente na confrontação econômica com a China. Acho bastante revelador que, se voltarmos às discussões entre russos e americanos em março, eles estavam falando muito sobre o desenvolvimento das terras raras localizadas sob a Ucrânia e a Rússia, certo? Declarações recentes de Trump disseram que ele ficaria muito feliz se Putin simplesmente arrumasse suas coisas e voltasse para casa, e que todo o território em direção à linha de frente, às fronteiras do conflito, seria, por assim dizer, tomado pela Rússia. Agora, concordar ou não com isso não é o que realmente importa. O que realmente importa são as terras raras sob o solo. Então, o que Trump está tentando fazer é uma espécie de confronto desesperado para reforçar as cadeias de suprimentos dos Estados Unidos, embora esteja fazendo isso de uma maneira muito errada, para competir com a China. Acho que se dermos um passo atrás e olharmos para o quadro maior, o próximo campo de batalha, como já disse muitas vezes, será a IA, os semicondutores e os chips. E os Estados Unidos, neste momento, estão fazendo uma aposta incrível para se tornarem número 1, para sempre se manterem à frente da China, 1 ou 2 passos à frente. E estão fazendo isso de uma forma muito, muito arriscada. Agora, há muitos relatos na imprensa financeira, até mesmo em lugares como Reuters, Bloomberg, Politico, em toda parte falando sobre a bolha da IA ficando cada vez maior, o que é absolutamente verdade. O que Trump está tentando fazer é reforçar cada alavanca que ele tem em toda a economia dos Estados Unidos para direcionar o máximo de dinheiro possível para a inteligência artificial, a fim de criar a IA mais avançada existente, e ultrapassar a China, se isso for possível. E, por causa disso, ele está acumulando déficits recordes. Ele está viajando pelo mundo, para o Japão, para a Coreia, para outros aliados, fazendo uma espécie de coleta global de dinheiro. Ele quer extrair pelo menos de 900 bilhões a 1 trilhão de dólares de todo esse dinheiro dos aliados dos Estados Unidos. E isso meio que expõe o grande plano de, você sabe, quero trazer 17 trilhões de dólares para os Estados Unidos. Agora, talvez esse número, talvez essa estimativa venha de exagero, mas realmente mostra a quantidade de dinheiro que Trump está disposto a colocar na mesa de pôquer para enfrentar a China. Esse é um movimento muito grande e arriscado, porque acho que os Estados Unidos percebem que não tem realmente a carta na manga que a China tem, que é uma base manufatureira extremamente ampla. O que a China está fazendo com sua própria IA, com sua própria tecnologia de IA, é criar modelos suficientemente bons para realmente influenciar e melhorar a produtividade em suas indústrias. Então, os modelos de IA deles estão sendo incorporados às suas indústrias. Suas exportações ficam mais baratas, mais produtivas, e o dinheiro que ganham é reinvestido na própria IA chinesa. Esse é um modelo bem diferente, um pouco mais autossustentável do que o que os Estados Unidos estão tentando fazer. Turbinar todo o setor de IA usando dívida, déficits e dinheiro de aliados. Se olharmos para toda essa guerra tarifária, especialmente no que diz respeito a tirar dinheiro dos consumidores americanos e devolvê-lo ao governo,
tudo alimenta esse grande confronto econômico com a China. Acredito que isso vai ficar mais feio, vai piorar, e a dívida e os déficits vão sair de controle. Acho que a abordagem que Trump está adotando é muito perigosa. Pode levar a um grande colapso financeiro se a aposta na IA não der certo.